reconhecida por uma equipe com um extenso conhecimento digital e de mídia exterior, e também por oferecer uma plataforma que integra aí um ecossistema de ferramentas para aumentar a eficácia de campanhas publicitárias. A segunda apresentada desta tarde, a Perion DOH, anteriormente conhecida como Hivestack, representada por seu VP no Brasil, Alan Monteiro, plataforma global consolidada no mercado de DOH programática, e após a aquisição pela Perion, a empresa tem ampliado suas soluções, integrando recursos omnichannel e tentando manter essa especialização em DOH aí, acho que o Alan pode contar para a gente depois. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar com a apresentação da Bibot Digital, seguida pela da Perion DOH, e após cada apresentação a gente faz uma rápida sessão de perguntas e respostas aí para aprofundar nas estratégias e inovações que essas empresas estão trazendo para a gente aqui no mercado brasileiro. Bom, vamos iniciar então com o Anderson. Anderson, a palavra é sua, está contigo aí, meu caro. Obrigado, Yuri, pela introdução. Todos me ouvem bem? Tranquilo? Bom, primeiro agradecer demais a lembrança aí da Andréa, do Felipe, todo o trabalho da BOH vem fazendo para a programática. Eu acho que o Alan aí tem um papel também, tanto o Yuri quanto o Alan, um papel preponderante, né, nessa temática. E, cara, assim, o que eu posso dizer, eu vou abrir uma apresentação curta para vocês, mas que acho que há 4 anos atrás eu jamais ia imaginar que esse assunto ia estar sendo pautado aqui na associação, ia estar reunindo aí mais de 30 pessoas importantes do meio, as pessoas que estão fazendo girar o mercado aí de mais de 3 bilhões, né? Então, só o fato de estarmos falando, de estarmos comentando, pessoas procurando mais conhecimento sobre essa temática me deixa muito satisfeito, né? Há 3 anos atrás, na verdade, quando falávamos sobre isso, basicamente parecia uma viagem, né, na maionese, ali, em meio à pandemia, começando a pandemia. Então, as pessoas recebiam ou ouviam aquilo com um certo até surpresa. Esse tema avançou, né? Eu acho que em um dos webinars, acho que foi o Felipe que fez essa pergunta, né? Programática ainda continua sendo inovação, mesmo depois de tanto tempo, né? Depois de algum tempo que a gente está falando. E eu até brinquei, falei, pô, essa pergunta poderia ter sido para mim, porque eu penso isso todo dia. E apesar da gente estar conversando nos últimos 3 anos, todo dia, com os principais decisores, os níveis de aprofundamento, de maturidade em relação a essas novas tecnologias, elas apresentam diferentes camadas, né? E eu acho que é isso que está cada vez mais se solidificando, cada vez mais se ampliando. Esse papel de education que a BOH tem feito ajuda demais. Eu tenho certeza que isso tem contribuído muito para esse switch mesmo, né? Então, essa mudança que a gente está percebendo na preferência de compra para o mercado OH. Então, tem uma apresentação curta, espero trazer informações. Esse é o último encontro, né? Então, já passaram por aqui o pessoal do Google, o pessoal da Magnite, Sal, o Breno, View, Edmovil, Altcom, a Vistar Media, que são referências, né? O nosso modelo inspirado nos deles, né? Então, fica difícil até trazer alguma coisa nova, mas a gente vai tentar, né? Sobre um olhar, talvez, nacional, um prisma de empreendedor, né? E com o pé mais no chão, sabendo as dores concretas aí do Brasil, que é um país continental, né? Que nem tudo aquilo que está no PowerPoint, que está no slide matador, às vezes funciona na prática. E aí, quando a gente vai para o campo mesmo, a gente percebe a realidade. Então, um pouco disso que eu tentei trazer, vou tentar trazer para vocês aqui nos próximos minutos, tá bom? Foi, subiu. Foi? Foi. Bom, então, prazer, pessoal, para quem ainda não nos conhece, eu sou o Anderson, né? Sou um dos fundadores da Bibot Digital. A Bibot Digital é uma empresa brasileira que tem um DNA, já uma trajetória de inovação, né? Os fundadores, eu e minha sócia, Violeta Noé, a gente participou da fundação de um dos maiores veículos de OH do Brasil. Eu sempre gosto de trazer esse slide porque ele conta muito
ele reflete muito do que são nossas ações, né? Então, a gente está há mais de uma década sofrendo as dores aí dos veículos de verdade, né? Percebendo aquilo que funciona na prática, aquilo que não funciona, aquilo que agregou mais, aquilo que a gente conseguiu girar mais o negócio. Foram aí anos a fio aprendendo, errando, acertando, mas que trouxe a gente até 2021, ano que a gente funda a Bibot, com a missão de ser um pouco além, uma ambição de ser um pouco além de uma DSP ou uma SSP de programática, mas a gente queria aproveitar essa oportunidade para tentar trazer, mitigar, minimizar alguns gaps que a gente achava que o mercado ainda não atendia para o anunciante, né? Em 2013, a gente foi pioneiro em trazer projetos especiais. Em 2014, a gente trouxe a primeira conversa de ter um aplicativo próprio, né? Então, como veículo, a gente lançou um aplicativo de mobilidade, já com entrega de mídia. Em 2015, nós da Bibot, na época de Ótima, a gente fez a primeira parceria com o Twitter. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Porque desde 2014 a gente já vem falando do Sync com digital, né? Já era uma tentativa, já era iniciativa, e quanto tempo o mercado leva para começar a absorver e mudar um pouco da cultura de compra de mídia. Em 2016, a gente lançou um hotspot de Wi-Fi, que integrava entrega de vídeo em abrigos de ônibus e estações de metrô. Em 2017, a gente fez um projeto pioneiro de medição de audiência em abrigos de São Paulo, e também lançamos aí o sistema de métricas do Brasil de OH, já validado pela ABA, já validado, já trazendo as melhores práticas aí do mundo, né? Então, hoje a Bibot é um resultado de um somatório de experiências que nos trouxeram aqui, nos deixa muito maduros para gerar essa conversa, né? Para provocar essa conversa para o mercado. Hoje já é uma realidade, né? São mais de 3 anos, a gente consegue entregar mídia através da nossa plataforma em 12 países além do Brasil, 11 países além do Brasil, total de 12. Somos uma edtech brasileira, 100%, com tecnologia própria, e uma DSP nativa. Eu vou explicar mais para frente o que significa isso. Temos uma cobertura bem ampla de mais de 860 cidades, 46 mil telas em diferentes formatos. Também entregamos mídia mobile com inventário próprio e temos um sistema de métricas também proprietário. Hoje a Bibot é uma full stack, e aí a temática principal aqui hoje é a SSP, né? Como que essa SSP pode ajudar os publishers a monetizarem o inventário, mas para entender mais por que a gente está em diferentes conversas e discussões e por que a gente tem uma condição privilegiada, muitas vezes, ajuda a entender quando a gente percebe o ecossistema da Bibot, né? Então, a gente não é só a supply side plataforma, não é só a SSP, mas também a gente tem um sistema de métricas proprietário para avaliar e para segmentar toda a campanha que é feita através da Bibot, uma DSP que facilita essa segmentação e esse processo de compra, controla toda essa campanha, e a gente consegue entregar, então, fazer basicamente uma visão omnichannel para o cliente, né? Então, como que ele, a partir da demanda, consegue controlar através de um único canal, sem necessidade de, eventualmente, qualquer interligação, qualquer integração de outras tecnologias. Entendendo um pouco mais a Bibot, a gente funciona com um ecossistema fechado, mas na verdade são 4 plataformas, né, integradas, que funcionam de maneira independente ou integradas. A DSP, como a gente comentou, serve do lado do cliente para ele fazer o seu planejamento, a sua transação. A gente tem um CMS, um signage próprio, que também para publishers interessados podem consumir e fazer uso dessa tecnologia, já integrável com as programáticas. A nossa SSP, que a principal missão aqui é fazer a curadoria e o ajuste de todos os setups de compra programática quando o inventário se pluga com a gente. E a nossa DMP, que a gente usa tanto para segmentar as campanhas, mas também para fazer a medição de uma campanha que entra na nossa plataforma. E aí, falando de Bibot, alguns dos nossos clientes recentes que isso tem feito com a gente, também para entender um pouco como esse negócio está tomando tração, e aí marcas aí de forma geral que todo mundo conhece, está familiarizado. Aí, indo para a apresentação, eu acho que esse slide é um slide que me ajuda sempre a começar a entender por que a gente migrou, por que a gente fez essa tese de investimento.
cara, se todo mundo mudou, se tudo está mudando cada vez mais rápido, o hábito de compra mudou, por que os planos de OH permanecem ainda de maneira linear? Né? Por que a gente ainda planeja uma compra pensando que o cara vai 5 vezes por semana no escritório, sai no mesmo horário, volta para casa no mesmo horário? Na verdade, esse hábito de jornada, essa locomoção, esse microdeslocamento mudou de maneira bastante relevante, assim como o consumo no dígito. Então, com esse mote, com essa percepção, a gente falou, cara, a gente precisa trazer uma solução, e eu acho que as programáticas têm que trazer parte dessa solução, que facilite, que promova essa transição no jeito de comprar também a mídia OH. Em meio a essa mudança, a gente tem visto de maneira avassaladora o impacto que o consumo de vídeo tem, né? O consumo de vídeo, em termos de mercado de mídia, se tornou o foco central, né? Então, nada mais é, em vídeo curto, particularmente. E quando a gente imagina esse consumo de vídeo a partir de um ecossistema, sendo ele o central, a gente tem uma série de outros elementos, outros tipos de mídia, que de alguma maneira orbitam essa entrega. Então, essa é uma visão, esse é um slide que eu gosto bastante, porque me ajuda a fazer um questionamento, né? Será que a gente ainda é um publisher que a gente tem que olhar sobre a lógica de ocupação somente, ou a gente passou a ser um publisher exibidor de vídeo, né? Isso muda de maneira profunda tudo aquilo que eu preciso fazer para estar apto a monetizar mais e melhor o meu inventário, né? Fato é que as estratégias de vídeo, a estratégia de comunicação instantânea tem superado muito as chamadas mídias tradicionais. Isso no mundo inteiro, não só no Brasil. E no Brasil aqui começa a apresentar essa mudança que da audiência já aconteceu, mas essa mudança também no fluxo de investimento. E aí, só que nada disso ainda, né, toda essa transformação para o Orofome, ela ainda não se materializou de uma maneira concreta, de uma maneira decisiva. Mas a gente está caminhando para lá. Essa visão aqui é uma visão que eu gosto de trazer, que é o que é hoje, né, quando eu paro para pensar na forma com que o mercado hoje está estruturado. É um mercado que, em termos mundiais, traz aproximadamente 5% de share. É uma mídia que é vista ainda essencialmente para awareness. A compra, em grandes volumes, ela leva em consideração fundamentalmente o custo-benefício. O modelo clássico, né, os estáticos, ainda são os prevalentes no Brasil. Não temos métricas harmonizadas de uma maneira significativa. E o lead time de compra ainda a execução é burocrático, muitas vezes subjetivo e demorado. É uma visão que quando a gente espelha todos esses elementos, é uma visão product first, né? Então, coloca a necessidade e as dificuldades do meio como elemento fundamental de compra, né? Quando a gente olha as outras mídias e todo o estilo de comportamento de consumo e de compra, todas as mídias estão migrando para o client first. O que o cliente de fato precisa? Como ele de fato quer consumir aquela mídia? Como que é a estratégia de comunicação dele? E aí, se a gente entender isso, a gente vê que tem algum dever de casa para fazer, né? Mas isso, por outro lado, representa uma oportunidade, né? Como que a gente vai sair de 5% para 15% de share? Significa necessariamente trazer outros clientes para o game, né? E outras estratégias de mídias para o game. Não é só aumentar o valor, não é só roubar um monte da outra linha do orçamento. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que o meio seja capaz de entregar outras estratégias de mídia, outras estratégias de planos, né? Saindo de uma mídia de awareness, indo também para uma possível consideração dentro do funil de compra, saindo de custo-benefício, mas também entregando experiência. Isso a gente tem visto, né? Muitos exibidores trabalhando nessa linha. Falando que a gente pode ter uma inteligência de afinidade para ativar a mídia de retail e levar o público para a loja. Revisitar esse modelo clássico, onde que eu estou instalando, como que eu estou instalando, qual o tamanho que eu quero instalar, para que tipo de impacto e vocação tem aquele equipamento. Métricas essencial, e a gente vai falar um pouquinho disso. Compra automatizada, compra programática, criativos dinâmicos, tudo isso vai fazer com que a gente passe para uma nova percepção, um novo momento, que é o que a gente chama de client first. Só que ainda não aconteceu, né? Nada disso ainda, embora esteja acontecendo, ainda não aconteceu.
Quando a gente olha no Brasil, mesmo as compras que estão aumentando via plataforma, elas seguem ainda a mesma lógica, né? É muito comum a gente receber demanda aqui na nossa plataforma para planos exatamente iguais ao que seria uma compra tradicional. Veja, isso não resolve o problema na prática, né? Você trazer um plano, uma estratégia igual a seria tradicional para uma plataforma, na prática é o mesmo dinheiro, não está acrescentando. Quando a gente olha o fluxo de investimentos ainda no Brasil, a gente tem mais de 70% do investimento concentrado em algumas cidades, em alguns grandes exibidores, só que não existe a audiência correspondente. A gente tem um Brasil continental com uma cobertura muito ampla, uma extensão muito ampla, que fica com uma fatia muito pequena do investimento. Parte da explicação disso, o que se tem, é que isso é sobre cultura, não só sobre tecnologia, né? Então, hoje, os mídias, o mercado, ele está acostumado em um jeito específico de comprar, ou está acostumado e familiarizado com sempre aqueles mesmos ativos, né? Então, uma das coisas que a gente viu na Bibliotech, como a gente vai não só ser um enabler que conecta o inventário à demanda, mas como que a gente ajuda a esses clientes, esses anunciantes, a entenderem que essa demanda possa ser diferente. Como que a gente ajuda a reinterpretar e entender que a categoria pode beneficiar mais o plano de mídia dele do que eventualmente ele vinha fazendo como sempre, né? Para isso, a gente tem que entender a maturidade diferente do buyer side, né? Eles estão em diferentes estágios. A gente entende que a gente tem um comprador típico com perfil digital e a gente tem um comprador com perfil OH, aquele que já faz planos OH. O que eles têm em comum é que nenhum dos dois estão de maneira plena, suficientemente preparados para essa mudança, né? Então, aqueles compradores que a gente vê já estão familiarizados com a Squad digital, eles têm poucos conhecimento ou nenhum sobre as categorias de out of home, suas finalidades, seus objetivos, suas entregas. Eles acreditam que a entrega é a mesma do digital, né? Eles querem ter exigências, eles comparam os CPMs do out of home com os do digital, né? O que por si só não tem aderência. Geralmente essa conversa é com traders, trading desks e clientes diretos. Quando a gente vai para o cliente com perfil OH e estão comprando via plataforma, eles buscam uma plataforma para facilitar a sua compra, né? É mais uma visão operacional. Ainda não chegou na visão estratégica. Eles não estão familiarizados com os benefícios de uma compra programática. Eles, por sua vez, comparam o preço de compra com uma compra tradicional e eles querem exigir, além das entregas da compra tradicional, ou seja, eles querem garantir o dia, a extensão do preço, as condições negociadas, mas querem acrescentar a camada também do digital na mesma negociação, que também não é possível, né? Então, a gente está vivendo, coexistindo com duas realidades em paralelo, em que eventos como esse ajudam a nivelar esse conhecimento, né? Essa é uma das grandes barreiras que nós aqui da Biba a gente enfrenta todo dia. Todo dia a gente acha que contribui um pouquinho para que esse gap seja encurtado. Olhando o mercado, uma pesquisa recente da State of the Nation trouxe que 35% dos anunciantes entrevistados desejam implementar out of home nos próximos 18 meses. PDOH, né? Programática out of home nos próximos 18 meses. E 87% daqueles que fizeram campanhas do ano passado pretendem aumentar o investimento. Olha que coisa legal. E quando eles fizerem isso, predominantemente estão movendo dinheiro do digital, né? E 92% consideram o formato inovador para o seu propósito de campanha. Então, você veja que é um momento único em que a gente tem o mercado publicitário, o anunciante, vê nessa entrega, nesse formato, uma possibilidade estratégica, não só operacional, de ganho de eficiência operacional, mas também um aliado estratégico para turbinar os seus negócios. E aí, com o que a gente imagina que vai vencer tudo isso, a gente imagina que digitalização é o caminho. Digital vai ser responsável pelo maior crescimento do OH nos próximos anos, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Não só pela maior oferta digital, mas tudo aquilo que a gente falou, a necessidade de consumo de vídeo curto, e a integração e facilidade e redução de custo que isso gera, e principalmente a instantaneidade de comunicação.
Só que digitalizar, a gente passa por 3 camadas, né? A gente entende que a digitalização, quando a gente fala em compra de tela, ela é um dos elementos, mas não significa que você tem um produto digital. A gente precisa ter uma infraestrutura adequada do ambiente, a gente precisa ter a própria tela, e no final a gente precisa entender que isso é um produto novo de mídia, que ele também precisa estar integrado e digitalizado em todas as suas esferas. E como que a gente faz isso? Aliás, todas as suas esferas. Aqui no Brasil, eu até vi uma das apresentações trouxe, né, um recorte que a gente tem mais de 50% de digital out of home. Eu entendi que aquilo deve ser em relação ao investimento. Quando a gente olha na maior quantidade de face disponível, nas cidades que a gente tem cobertura, e no Brasil afora, a gente tem um nível muito baixo de digitalização no formato predominante. Num formato que no mundo é responsável por 30% do share de out of home, e aqui no Brasil não chega a 20%, que é o formato de billboard, né? O formato de billboard aqui no Brasil ainda tem um nível baixo de digitalização, está aumentando rapidamente, e o mobiliário urbano também. Isso deve fazer com que o aumento gradual desses formatos faça com que o dinheiro em plataformas e de programática também cresça, acelere de maneira bem relevante. A maior categoria que tem hoje digitalizado é o place-based, né, com mais de 70%, e o sistema de transportes. Essas são as categorias que hoje mais se beneficiam com plataformas programáticas. E as que estão mais avançadas. Quando a gente fala para digitalizar o produto, não comprar tela só não basta, né? A gente precisa incluir outras atividades para que esse produto seja, por fim, digitalizado. E essas atividades incluem revisão de preço. Qual que é o preço que eu vou praticar nesse novo formato de programática? Gestão sobre ocupação. Como que eu vou dividir entre minha equipe interna, minha monetização interna e as plataformas? Qual que é o perfil de cliente que eu vou aceitar ter nesse meu ativo? Como que eu vou fazer a curadoria desse meu inventário? Que tipo de informação eu preciso dele? Que hora que eu ligo ele? Eu deixo 24/7 aceso? Qual que é o horário de funcionamento? Enfim, uma série de elementos. Qual que é o posicionamento dele? Eu tenho que revisar. E equipe. Qual que é o perfil da minha equipe que eu vou contratar? Como que eu vou atender essas empresas programáticas para atender essa nova demanda? E a gente nunca pode esquecer de conexão, tecnologia e que sistema eu vou usar, né? Esses 3 passos, esses 3 elementos são fundamentais para que uma SSP consiga fazer um bom trabalho, um trabalho fluido, sem fricções, de conectar a demanda com a oferta, nesse caso. E como que eu capturo isso? Esse é o grande desafio. A gente entende, a gente viu, né, em algumas pesquisas, que os fatores de decisão de alocação de verba, quando a gente está falando em programática, ele passa por 3 grandes fatores. São muitos os fatores, mas 3 principais. Primeiro, a possibilidade de comprar por gatilho, né? Eu consigo comprar, eu consigo fazer uma promoção, eu consigo parar na hora que eu quiser, eu consigo ter uma instantaneidade na minha comunicação. Mensuração, eu consigo ter relatórios que me indiquem quão eficiente eu fui. E, por fim, o valor. E valor, que retorno que aquele investimento alocado naquela categoria ou naquela tela, aquilo está me trazendo. Esses são os 3 elementos que os compradores hoje buscam quando eles estão atrás de uma plataforma. E aí, do lado do sell side, como que a gente tem que se organizar para tentar estar preparado para essas 3 perguntas, né, ou esses 3 itens de valor? Aí, peço desculpas que eu montei esse slide aqui, está um pouco populado aqui demais, mas eu acho que esse, para mim, é o que eu mais gosto, eu acho que é o mais, de fato, que vai agregar aqui, que vai trazer para vocês. Então, compra por gatilho, por exemplo. Eu preciso pensar em três prismas, né? Eu que sou um publisher. Eu preciso pensar que ajustes internos eu preciso fazer, como que eu vou estruturar o meu produto e qual passa a ser a minha visão por cliente, né? Pensando nesses 3 panoramas que refletem a digitalização, quando a gente está falando em instantaneidade, eu preciso revisitar meu digital signage que eu escolhi.
ele permite uma comunicação instantânea? Eu tenho uma estrutura de conexão, ou seja, eu tenho um pacote de dados que me permite fazer isso? Minha equipe está suficientemente preparada para atender essa demanda? Produto. Como está estruturado meu slot? Meu slot segue a mesma lógica como o da equipe interna? Ou eu posso fragmentar isso em um ou dois, cada posição? Qual que é a minha estratégia de preço para horários diferenciados? E por aí vai. Eu tenho hoje, pessoal, e é importante que o exibidor, ele, quando decida ir nesse processo de um mercado, de uma oportunidade que está se apresentando, a gente entenda que tem um trabalho muito grande para ser feito, e que escolher a plataforma talvez é o último passo, né? Ou é um passo que é quase que natural. Mas é muito importante, todo mundo que vem, quando eles vêm me visitar na Bibot, ou quando eu estou conversando com algum amigo, eu sempre faço questão de esclarecer, trazer, porque tem um trabalho, um homework bem pesado para ser feito. É isso que vai fazer com que a gente consiga mudar esse fluxo de investimento, é isso que vai fazer com que a gente consiga trazer demandas do digital para cá, e é isso que vai fazer com que a gente saia de 5% para 15% de share, né? É trazendo um fluxo de investimento do digital, mas a gente precisa ter uma aproximação, diminuir esses gaps que hoje o meio ainda apresenta, a realidade do Brasil ainda apresenta, né? Então, quando a gente olha na mensuração, antes de falar de tecnologia, eu preciso falar de, será que eu tenho no meu inventário catalogado o tamanho da minha tela? Eu tenho orientação se é norte, sul, leste, oeste? Eu tenho com precisão o horário de funcionamento de cada tela? Então, são perguntas ainda mais elementares que a gente precisa avançar nessa organização para que até qualquer sistema de mensuração consiga ser mais eficiente. Minha estratégia de preço, de produto, né, ela vai ser linear, eu vou ter preço diferente por dia de semana diferente ou por horário diferente. Eu preciso ajustar isso e atender, né? Minha equipe não trabalha no final de semana, mas como é isso? Se eu tiver algum problema, alguma intercorrência no final de semana, o que acontece? Só para citar um exemplo aqui mais elementar. Valor adicionado. Eu tenho um pacote de fotos, acho que alguém falou, né? Acho que foi o Pedro que trouxe esse tema aí de suma importância. Fotos atraentes e atualizadas no meu inventário. As informações adicionais como o tipo, os locais ao redor, a afinidade para o público, eu tenho que trazer tudo isso. Tudo isso ajuda a plataforma a melhor segmentar. Com uma melhor segmentação, a gente deixa de ter uma conversa de só custo CPM, que é uma conversa que para o out of home, ele jamais deveria ser equiparado ao digital, no nosso ver, e a gente passa a falar de contexto, né? Aquele produto capaz de gerar impactos de alto valor agregado, né? Altos impactos, que é um negócio que a gente está, na grande maioria aqui dos veículos. Né? Como o meu ativo vai ajudar, e aí é uma mudança bem importante, né? Um valor adicionado, na visão do cliente, como esse meu ativo, de fato, pode ajudar a resolver um problema diferente, de diferentes níveis de clientes, desde o pequeno cliente, um médio, a um grande exibidor, que quer fazer uma conexão com mídia de retail, que quer falar de promoções, e ele quer mudar isso instantaneamente. Né? Então, essa matriz eu acho que é bem, bem importante. Eu, se fosse publisher, fui por muito tempo, com certeza eu faria um checklist disso, e para conseguir acomodar e tomar decisão na minha estratégia de programática. Quando a gente fala em instantaneidade, a gente tem hoje ferramentas de DCO, que faz com que eu possa trocar o criativo a depender de um fator externo ou interno determinado. Mas o que está por detrás disso? No nosso ver, o que está por detrás disso é que habilita outros clientes que hoje usam de estratégias similares só no digital. Né? Anderson, se eu fizer isso para o meu cliente que já faz todo mês, vai mudar? Vai, mas o que muda a vida? O interessante é eu conseguir fazer isso e trazer nesse bojo novos clientes que estavam lá, eventualmente colocando dinheiro em plataformas digitais somente. Quando a gente vai para métricas, eu vou passar muito rápido, mas a gente tem que lembrar que a métrica por si só não quer dizer nada. A métrica, ela serve para medir, né? No final das contas, ela tem uma consequência. E quando a gente olha para as métricas off, ou as métricas principalmente de alcance, a gente tem que estar sensível ao que o mercado está desejando, né?
Ele quer saber a frequência, qual que é o número de vezes que a pessoa passa por lá, ou quanto tempo ela fica, em média, em frente àquela tela ou exposto àquela mídia. Isso deveria refletir diretamente na linha de comunicação, na linha criativa. E é disso que a gente está falando, pessoal. Eu vejo muita gente, às vezes o pessoal vem conversar comigo, devo fazer investimento no sistema de métricas, devo criar minha própria métrica. A minha pergunta que eu sempre falo é, cuidado para você não correr para começar a comprovar um monte de coisa, gerar um monte de relatório que no final das contas não serve para coisa nenhuma. É muito importante que, eu acho que a associação tem um papel importante nessa discussão, de que como que, de fato, a gente vai organizar e harmonizar os entendimentos sobre as premissas das diferentes categorias do Out of Home, né? E como que eu, publisher, posso contribuir com isso. Eu digo isso porque a gente tem todos os dias novas empresas ou novas dúvidas acerca de métricas, né? E aí eu trouxe um slide que eu acho que demonstra muito bem isso, né? A gente Anderson, só lembrando aqui, estamos já uns 5 minutinhos estourados no tempo aí, tá? Ah, perdão, que eu não estou vendo vocês, então desculpa. Já estamos aqui 5 minutos estourados, então se der para dar um fechamento, senão a gente fica... Já vou fechar, obrigado. E aí, para trazer para o pessoal, sistemas de coleta de fluxo, a gente tem que pensar no Brasil, né? Então, hoje a gente teria a possibilidade de câmeras, que seriam talvez um dos mais acurados, ou de SDKs, ou CRDs, SDRs, aliás, beacons, enfim, a gente tem diferentes soluções para diferentes momentos, diferentes ambientes. Eu acho que o recado principal é aquele que for possível e feasible para cada um, a gente deve utilizar, mas isso é parte da história, isso coleta o fluxo, isso não é audiência. A audiência vai vir através de metodologia que se a gente entender onde que está posicionado, qual que é o ângulo de visão, quanto tempo aquela minha mídia é exposta, e tudo isso faz parte de uma estratégia um pouco maior, que pode fazer com que seja determinante, seja mais valioso o ativo de vocês. E aí, para finalizar, nós somos a Bibot, a gente está preparado para ajudar vocês nesse desafio, e contem com a gente. Contem com a gente para essa conversa, para outras que surjam necessárias. A gente adora aprender sobre Out of Home, a gente é apaixonado por Out of Home. A gente tem uma equipe especializada para fomentar essas demandas e então de portas abertas para todos. Eu vou terminar aí porque eu já estourei meu tempo. Obrigado. Show de bola, Anderson. Não, acho que assim, a apresentação foi extremamente didática, assim, talvez tinha até algumas perguntas que eu tinha separado aqui, acho que você até cobriu bem aí. Né, digamos assim, a visão, pegamos uma visão ampla aí dessa transição aí que o mercado inteiro está fazendo, os pontos importantes, foi super legal. Acho que dentro dessa missão aí das nossas, do webinar ser didático aí, acho que você cobriu, assim, muitos pontos relevantes, tá? Como o tempo está um pouco estourado, eu vou passar para o Alan, depois se tiver algumas perguntas, a gente vê no final se sobra, então a gente faz aquela rotina nossa de colocar nos e-mails, tá? Então, meu caro, Alan Monteiro, VP da Perion DOH no Brasil. Por favor, sua apresentação aí. Está contigo. Vamos lá. Cara, excelente apresentação, Anderson. Só 2 highlights aqui que eu acho que vale comentar, que dá uma continuidade do que muito vem se falando, né, cara? Adorei o slide da digitalização de produtos que você colocou. Cara, é muito isso, né? Muitas conversas com diversos veículos que acabam pingando por aqui, né, em perguntas, cara, como é que eu me digitalizo, né, aonde que eu preciso ir, o que eu tenho que fazer. Então, cara, desde as perguntas de reflexão, quanto o slide de digitalização dos produtos, cara, super pertinente, adorei ver e ver que, de fato, tem uma sinergia aí no discurso que a gente leva para o mercado, até de forma paralela, mas com uma certa conectividade nesse processo de evangelização, assim, parabéns, viu? Obrigado. Cara, vamos lá. Sou o Alan, estou na Hivestack agora, Perion, desde 2 anos, né? Olha lá, marcando agora 2 anos, saí da época do Yahoo DSP, antes do fechamento e encerramento da operação no Brasil, e de lá pulei para a Hivestack e venho desde então expandindo a plataforma aqui no Brasil e também em alguns países da Latinoamérica.
Eu vou apresentar aqui alguns slides, mas, na verdade, tem apenas uns 3, 4, assim, que eu acho que vale nós aprofundarmos um pouco mais. Mas, para quem não conhece, né, eu acho que vem um pouco dessa defesa aqui. Cara, o que a programática é o centro de evolução, né, do nosso mercado hoje em dia. Ela já vem no universo publicitário, acho que já uns 12, 13, 14 anos aí, programatizando todos os canais de comunicação, e já que até como o Anderson comentou, já uns 4, 5 anos aí, já vem, acho que, me recordo muito, tem alguns veículos que sempre falam, foi em 2019, eu fui o pioneiro, 2018 que comecei, mas vamos colocar ali 19, 20, o início da programatização do nosso mercado de Digital of Home, muito pautado aí pela SSP Magnite, que já desde então já vinha digitalizando e criando esse ecossistema do lado da SSP de outros canais de comunicação, integrado aí a grandes plataformas de compra, né? E, obviamente, de 5, 6 anos para cá, grandes empresas surgiram, grandes empresas foram montadas, e isso aí tanto em escala nacional, escala global. Mas tudo porque, de fato, a programatização ela vem exatamente para trazer esse tema de tecnologia. E a tecnologia dentro do nosso mercado, ela está muito pautada em dados, né, em insights tecnológicos, segmentação, medição, foco na eficiência, tanto eficiência de compra do inventário, do que o anunciante quer falar e com quem quer falar, que horas quer falar, tal como também do lado de venda, né, do lado de supply, do lado do publisher, esse gerenciamento de otimização, o foco na eficiência da sua entrega. Então, as plataformas têm cada vez mais plataformas robustas, evoluindo com suas tecnologias para trazer essa transparência de dados e informações para que o controle aconteça de uma forma muito mais transparente do que se tinha. Quais são as grandes diferenças, né, entre os canais programáticos? Nós temos, eu defendo muito o tema de que, e essa é uma discussão que ela é bem abrangente já em diversas rodinhas, eu acho que o DOH, o programático DOH, ele, em muitos momentos no mercado, algumas pessoas puxam ele para um universo digital, internet, tentando, acho que dali por uma segurança, criar familiaridade, mas ao mesmo tempo, como nós temos... Para mim, e um açaí. Deixa eu só... Banana e morango, né? José, dá um mute aí, por favor, meu cara. Obrigado. Eu não consegui te multar aqui. Obrigado. Então, diferentemente de lá, nós temos o famoso one-to-many, mas, ao mesmo tempo, já vi discussões onde, poxa, mas isso é muito parecido com o CTV, né? Mas o CTV tem lá a caixinha onde faz o multiplicador por 4. Eu acho que também, assim, não é um nem é o outro. Eu acho que, aos poucos, o nosso mercado ele vai criando os seus fundamentos estruturais e mostrando para a indústria de publicidade as nossas próprias regras. E eu venho acompanhando muitas evoluções em questões de discussões de mensurações, de métricas, e eu acho que, em breve, faremos uma grande virada no mercado, onde o mercado vai começar a olhar essa frente com olhos um pouco mais, vamos dizer assim, com maior credibilidade, que muito se escuta, né, o famoso questionamento das métricas do OH. Aí tem algumas limitações de frequência limitada, diferentemente da internet aberta, e temas de audiência, ele cai muito mais por um contexto, por uma frente mais contextual, até porque, hoje em dia, você não consegue, obviamente, ali, vamos pegar esse exemplo aqui de Piccadilly, você ter uma ideia, você anunciar, por exemplo, uma campanha específica para um target ali, tal como quando você faz isso com cookies. O OH tem a sua dispersão, e na digitalização ela permanece, até porque nós falamos com diversas pessoas ao mesmo tempo. Diferenciais do ecossistema, então, otimização, estratégia em tempo real, né, flexibilidade e rapidez cobrindo o mercado
desde uma forma de setup, de uma forma de construção de deal, uma forma de construção de campanha, trabalhando com diferentes players ao mesmo tempo, né? Uma maior eficiência na compra e facilidade na entrega, e transparência de dados, relatórios, informações de segmentações que antigamente nunca eram pautados em discussões, né? Acuracidade em medições de audiências, resultados. Então, assim, tem diversas frentes que essa tecnologia ela acaba impulsionando o mercado. Acho até por isso esse processo onde o nosso meio, que é o último que está entrando nessa programatização, ele ainda está nesse processo de evolução. Estamos nos adaptando a diferentes necessidades que o mercado nos coloca, mas sim, estamos crescendo e chegando a entregar exatamente esse tipo de demanda e solicitação. Já vi esses slides em outras apresentações, mas vale muito reafirmar e apresentar. Então, de novo, programático. Programático é uma integração entre duas plataformas, uma sell-side plataforma e uma demand-side plataforma. Do lado esquerdo, muito pautado para a plataforma de compra que atende o anunciante, que normalmente utiliza uma agência. Essa agência pode ter acesso a uma plataforma de compra ou utiliza alguma trading desk para acessar a essa plataforma. E do outro lado, quem dá o suporte aos publishers, que são os responsáveis pela comunicação diretamente com o consumidor, são as SSPs. Então, a importância exata de vocês, veículos, estarem conectados, integrados à SSP, e essas SSPs, obviamente, terem tecnologia RTB, exatamente para poder fazer toda a execução dessa compra e venda do teu inventário, compra e venda da publicidade programática. Quem somos e como atuamos, né? Então, só fazendo uma linha do tempo, o nosso fundador, na época, um dos líderes do CMS Ayuda, chamado Andreas, ele foi um dos fundadores ali do CMS, que um pouco mais à frente, em 2017, foi comprado pela BroadSign. Antes dessa compra, ele criou um spin-off entre a Ayuda e a Hivestack. Então, praticamente, a Ayuda era um CMS, a Hivestack ele criou como uma plataforma de ad server. Eu acho que aqui é o grande diferencial da tecnologia da empresa, porque ela é um ad server, vou aprofundar um pouco mais, e daqui, por ter uma integração de ad server, ela consegue trazer ramificações da digitalização do inventário integrado diretamente dentro do CMS. De 2021, a Hivestack expandiu para 25 países, hoje nós estamos em 38 países, e muito pautado exatamente com uma solução full stack, mas de uma forma pioneira, atendendo à demanda de digitalização do inventário dos publishers. Então, dentro desse, vamos supor, desse hall de estruturas para os veículos, a Hivestack ela traz no seu coração, na sua essência, essa integração de ad server, que espelha o inventário ASSP, e também ela tem uma tecnologia de header bidder. Aqui vamos pautar, obviamente, para dar sequência ao tema dentro da SSP, mas até já conversei com o André em outras situações, acho muito válido a gente também trazer depois, em outros capítulos, temas dos próprios CMS, dos publicadores, tal como os ad servers, para trazer mais informações e evangelização de como está tendo essa evolução sobre esse tema programático dentro do nosso mercado. A SSP em si, muito também, eu acho que fica um trabalho bem difícil para mim e para o Anderson, sendo os últimos aí a apresentar. Muitas pessoas boas já passaram, já contaram diversas frentes tecnológicas. Eu vou muito no sentido da questão do entendimento de que a digitalização do inventário de OH, ela é uma nova receita, né? Dito isso, ela tem que ser tratada pelo mercado, por vocês veículos, na sua maioria, como um novo modelo de negócio. Então, através da programática, que é uma das frentes da digitalização, a plataforma, a SSP, ela consegue trazer de uma forma bem rápida os modelos tradicionais de compra e venda programático, né? O PG,
o programático garantido, o private marketplace, o não garantido, até o open com o leilão. De uma forma bem friendly, bem tranquila dentro da plataforma, que acaba, com essas novas alternativas, impulsionando as suas receitas de temas que até então não eram negociados, não faziam parte do dia a dia dentro da negociação de vocês. Praticidade em gerenciamento de inventário, né? Tem toda uma dinamicidade bem amigável dentro da plataforma, uma plataforma extremamente intuitiva, uma plataforma transparente, onde o próprio veículo seta o seu CPM, não tem uma administração extra de custos em cima dessa moeda, né? Todas as informações da plataforma, né, são passadas pelos próprios veículos nos processos de integração. Então, de fato, é uma plataforma onde o core principal dela é oferecer tecnologia para criar esse espelhamento da digitalização do inventário, do veículo, para dentro de todo esse ecossistema digital. A Hivestack, no mundo, nós temos aproximadamente 492 veículos integrados, chegando a quase 700 mil pontos espalhados e alcançando mais de 1 milhão de telas. Aqui no Brasil, já nesse trabalho de 2 anos, hoje nós temos ativos aproximadamente 25 publishers, já tem uma fila muito interessante para esse ano já no processo de integração, de mais uns 12, 15 publishers integrando a plataforma. Hoje temos uma capacidade aí máxima por hora, né, de 86 mil telas, mas possivelmente, pelas contas, até o final do ano, chegamos aí a perto de 100 mil. E como plataforma de diferencial da ferramenta, como disse exatamente, o core dela é o Ad Server, que do Ad Server nós espelhamos toda essa inteligência para dentro da SSP. E para isso, para termos essa qualidade tecnológica, como já foi pautada isso em outros temas, existe uma grande, vamos dizer assim, missão dos veículos exatamente a incorporar-se ou a integrar-se a CMS, aos publicadores, né, de grande qualidade. Porque toda essa integração programática, integração digital que as SSPs elas trazem para o mercado é, de fato, essa integração direta dentro dos CMS. Eu acho que como o Salomão até comentou na primeira apresentação, existem diferentes modelos de integração, né? A Hivestack acaba utilizando via APIs, na sua maioria. Então, nós temos exatamente esse ciclo, ele mostra muito, acho que ajuda até a desmistificar um pouco essa automaticidade que se tem de todo esse fluxo programático. Então, existe uma sinergia fundamental para que tudo aconteça, que é exatamente a integração do CMS com a SSP, com o Ad Server /SSP, com outros parceiros da SSP, onde um encaminha esse request para dentro da plataforma, a inteligência e a tecnologia ela vai responder sim ou não com a demanda de uma campanha. Então, essas conversas elas acontecem em milésimos de segundos, e isso garante uma melhor cadência na utilização do inventário de uma forma digital. Então, aqui você começa a parar de pensar em 10 inserções por hora, 20 inserções por hora, 30 inserções por hora, e você começa a ter um olhar muito mais digitalizado. Digitalizado no sentido de que se vende e se compra impressões. Custo por 1000 impressões é outra moeda de troca, outra moeda de negociação. E isso até então não era tão explorado. Vejo muito no mercado, muitos erros, onde veículos acabam criando propostas de negociações diretas, ou calculando esses X volumes de inserções por hora, e entregando isso de uma forma digital, de uma forma programática, onde não se fala de inserção, se fala de impressão. E aqui acaba tendo muito impacto, muita discussão,
quando uma campanha acaba sendo executada, né? Ah, o pace está baixo, aumenta, joga carga, etc. Muito porque nessas negociações, até como o Anderson comentou anteriormente, né, nos slides lá das perguntas da reflexão, digitalização do produto, há uma necessidade, essa é a minha opinião, há uma necessidade de fato de vocês validarem ali essa nova linha de negócio, né? Então, como criar essa digitalização do meu inventário? Que tipos de produtos e projetos que eu posso utilizar? Porque eu começo a falar menos desse plano tradicional e eu começo a falar mais dessa concentração de audiência, a falar mais em uma outra moeda de troca, uma outra moeda de negociação, que é impressões e impacto, né? Obviamente, não é uma substituição, é uma complementariedade. Então, uma complementariedade onde existe a continuidade estratégica do que se tem do tradicionalismo hoje, mas tem exatamente para vocês, veículos, a possibilidade de explorar essas novas possibilidades através da programatização / digitalização do inventário de vocês, conectados a plataformas que possam, de fato, expandir, espelhar esse inventário para dentro desse todo ecossistema digital, alcançando ali as necessidades desenhadas e buscadas pelos compradores, atendendo ali as soluções omnichannels ou as soluções diretas. Existe muito aquele tema da substituição o cliente me compra tradicionalmente, me compra direto, mas agora está comprando digitalmente. Sim, porque em alguma situação ele pode começar também a buscar esse outro modelo de negociação. Então, que é com base nas impressões. Por isso, essa importância fundamental de vocês aprofundarem nessa validação real de qual é o teu alcance, no sentido de impactos, impressões do teu inventário, de cada tela. Então, tem uma lição de casa aí muito interessante para que o veículo evolua, se prepare, para que vá ao mercado, integre-se às diversas plataformas que lá estão, obviamente cada um com algumas suas particularidades, questões de integrações e tudo que nem foram citadas, mas através daí entender essa grande diferença entre um modelo comercial 1 e um modelo comercial 2 e entender exatamente que não é só simplesmente entregar a uma plataforma a execução, mas sim um investimento profissional em time, investimento profissional em time time operacional, em time de account executivos de mercado, no entendimento de que esse novo modelo de digitalização, ele veio para ficar, né, olhando aí esses outros canais de comunicação, e vem crescendo de uma forma exponencial no nosso mercado. Acho que, por fim, fica aqui vamos dizer assim, um comparativo de como a digitalização pode incrementar essa receita para vocês. No tradicional, hoje os veículos trabalham muito essa venda direta a lugar específico com um olhar em inserção, e aí você tem todo esse universo de digitalização, tecnologia, todos os sistemas que nessas quatro sessões foram tratadas e trazidas, provocar muito o lado de sell side, o lado dos veículos, essa grande possibilidade que se tem de incrementar essa receita, a receita publicitária que se tem hoje. E por cá eu encerro para não extrapolar mais o tempo. Maravilha, Alan. Eu acho que, novamente, trouxe pontos aí vitais aí da indústria, acho que da mentalidade, né? Acho que a gente conhece, a gente vai, aos poucos, a gente vai vendo que a gente conhece os desafios que a gente tem que encarar e realmente a mudança de mentalidade é esse trabalho aí, né? Eu gostaria até de pedir, depois que você fizesse o fechamento aí, Alan, mas uma vez, né, você é diretor de programática da BOH, mas antes eu gostaria de até aproveitar e fazer uma dúvida que fica aqui, dentro dessa aquisição da Perion, dentro dessa estratégia que eles estão mencionando aí, que é o tal do Perion One. Pois então, como é que, assim, eu acho que o que a gente torce, ou como que você vislumbra,
da empresa manter essas características de plataforma DOH especializada, ao mesmo tempo que elas traz as vantagens do Omnichannel, se é isso que vai acontecer, ou se uma vai engolir a outra, entendeu? Boa. Não, excelente pergunta. Eu acho que assim, qual que é o grande diferencial e o que me deixa muito animado com isso, né? Toda a construção, de fato, em 2023, ali, a Hivestack foi incorporada pelo grupo Perion. O mesmo já tinha 3 empresas já dentro do seu ecossistema. Uma empresa de soluções de compra, como o DSP Omnichannel. Uma empresa de inteligência artificial e uma empresa de rentabilização de placements digitais dentro de internet e, por final, a Hivestack. Qual que é o grande diferencial que eu vejo aqui e responde um pouco essa sua pergunta? Essa construção de uma nova plataforma, ela vem um pouco ao contrário do que as plataformas, pelo menos as que eu trabalhei, elas foram originadas. O que eu quero dizer com isso? A maioria das plataformas omnichannel que se tem no mercado, elas são de uma compra de vídeo, de display, de performance, de mobile, etc., e depois foram incorporando o universo de OH. A Perion One, ela tem, na sua essência, a própria plataforma da Hivestack, com toda a sua tecnologia. Então, ela parte no caminho reverso. Ela parte num caminho onde ela tem a maior estrutura de tecnologia focada exatamente para a especialização, a especialidade dentro do DOH, do PDOH, e aí ela começa a trazer outras tecnologias para deixar a plataforma mais robusta para essa entrega e, por fim, incorporar o que hoje se vê como esses novos canais de comunicações com uma entrega mais simples. Ou seja, integrar o display a uma plataforma que já é robusta para o OH. Então, eu vejo com olhos entusiasmados exatamente a construção de uma plataforma que ela sai do meio de OH e ela acaba se consagrando numa plataforma omnichannel. Já temos isso? Não, isso está no roadmap, isso está em construção. Então, hoje, nada muda, tudo permanece. Nos próximos anos, também tudo permanece e nada mudará, porque a essência da plataforma da Perion One, ela, de fato, vai ser exatamente essa tecnologia que hoje ela é focada 100% dentro da especialização do OH. Show, muito boa. Estamos na torcida aqui. Opa, eu também. Todo mundo puxando o mercado, né? As inovações nacionais, as inovações internacionais, para a gente aqui que é publisher, que é agência, que é comprador ou o que seja, estamos todo mundo aqui na torcida para essa evolução. Olha, pintou, acho que a gente está muito estourado no tempo aqui, mas acho que pintou aqui uma dúvida rápida do Danila, talvez Anderson e Alan, se poderiam comentar, assim, coisa de 30 segundos mesmo, como que vocês têm esbarrado com como é que tem sido o comportamento das agências tradicionais, das planejadoras, como é que está sido a experiência do lado de lá, né? A gente como publisher, talvez, aqui, olhando isso, mas passo aí muito, muito rapidamente aí para a gente não estourar mesmo. Quer começar, Anderson? Dá uma falada como é que tem sido aí? Sim, eu acho que não poderia... Eu acho que está acontecendo exatamente o previsível, né? Assim, todo modelo que desintermediou, todo o mercado, todo segmento de produto que teve uma desintermediação, o primeiro movimento dos players que já existem, eventualmente, no início, é evitar, depois procurar entender como incorporar a tecnologia. Então, o que eu vejo a gente está no momento que, no primeiro momento, houve uma rechaça, depois uma curiosidade, e hoje alguns que já estão mais robustos, as agências full, o mesmo planejador, começam a olhar, calma aí, como que eu vou incorporar essa tecnologia, agora que eu entendi que isso não é um competidor e isso vai me ajudar, como eu vou incorporar essa tecnologia para melhorar ainda mais a minha entrega, né? Hoje, o modelo de compra de mídia, como a gente vive num ambiente de OH que ainda é pouco organizado no que diz respeito a padronizações, a entendimento, até mesmo vocabulário, muitas vezes o valor que é adicionado é a organização, que não faz sentido. Então, plataformas como SSPs, como a nossa, né, como a Hivestack, todas as demais que estão por aí, vão ajudar a eliminar esse trabalho que era, enfim, que não era tão nobre.
e vai aflorar, né? A minha expectativa é que isso permita com que as agências que são realmente especializadas, que têm valor agregado no processo, consigam aprimorar ainda mais. Mas é um processo, tá só começando. Quem está um pouco mais à frente, quem tem mais punch nesse momento, está começando a entender, incorporar isso gradualmente. Show. E aí, Alan, como é que está sendo o teu lado aí? Como é que tá? Bom, eu entendo assim que precisa evoluir, né? Então, assim, tal como planejadoras e agências tradicionais, elas vão se adaptar à demanda. A demanda é a marca. A marca está começando a entender cada vez mais as qualidades que o programático de Home ele consegue trazer dentro dessas todas as eficiências de tecnologia que nós já citamos. Então, são novos modelos de compras, talvez uma nova torneira, né, que se vem, e sim, eles precisam se adaptar. De fato, hoje tem plataformas que têm planejamento, já oferece tecnologia de planejamento, então já traz umas facilidades para as agências, para os planejadores, mas eu acho que tem aí espaço para todo mundo, obviamente, até porque o nosso mercado ainda tem um alcance gigantesco de pontos estáticos, então isso não vão morrer, vamos dizer assim, mas eu acho que é um novo momento, né? Um novo momento onde eu vejo muito 2025, pelas conversas que eu estou participando, eu estou sendo demandado pelas marcas para bater papo, e 2024 isso não aconteceu, 2023 muito menos. Então, assim, a marca está começando a olhar o que todos nós aqui estamos construindo, né? Então, assim, lógico, essa construção ela vai avançando cada vez mais, e no momento que ela vai avançando, ela vai, de fato, trazendo essa segurança para o lado do comprador. Vejo também uma grande possibilidade de agências digitais começarem a entender que o nosso meio, ele automaticamente já traz uma grande segmentação por um público-alvo. Vou dar o exemplo do nosso presidente aqui, Bidrop, salão de cabeleireiro, 100% ambiente onde você vai conversar com o público feminino. O CPM extremamente competitivo com o mercado de internet aberta, por que não? 10 segundos o vídeo. Então, assim, tem muitas experiências de agências digitais começando a olhar o OH de uma forma diferenciada. Então, eu acredito que as agências tradicionais, quiçá, às vezes podem parar, vamos dizer assim, de ter uma caixinha de on, caixinha de off, e ter uma caixinha do meio. Então, aí depende muito. Essas são só minhas opiniões, não é nada uma questão, né, de chancela, alguma coisa assim, mas eu acho que vem aí uma demanda, as marcas estão começando a olhar para essa frente de uma forma um pouco mais acentuada do que estavam nos outros anos. Legal, muito bom. Isso gera mudança, né? Muito bom ouvir essa construção, essa perspectiva de como uma construção no mercado. Felipe, nosso presidente aí, quer, por favor, outras palavras aí, meu caro? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu estou autorizado a fazer pelo horário, mas primeiro eu queria agradecer Anderson, Alan, e Andréia e Yuri aí pela dedicação, né? Toda essa segunda temporada aí foi muito boa, muitos elogios. Mas a minha pergunta é o seguinte: muitas das ferramentas aí de programática possuem, claro, os dados do publisher, né? E algumas de vocês também têm outros dados, talvez que você, de compra de outras ferramentas ou outras informações que você que o comprador, teoricamente, pode utilizar para ter mais informações sobre a região, sobre o perfil de público, né? Eu queria entender se já existe um movimento dos próprios veículos utilizar a ferramenta de programática para fazer propostas para o seu próprio veículo, entende? Porque eu acredito que muitos dos veículos ainda fazem as suas propostas na base do Excel ou alguma informação offline. Acho que, né, pelo o que a gente já viu até da ferramenta Faces que a gente criou, muitos ainda têm poucas informações, muito analógico, e vocês estão plugados em informações online e muitas vezes informações que o próprio veículo não tem do estabelecimento dele, do raio ali dele, né? Eu queria saber se já existe esse movimento, se tem veículos utilizando a ferramenta de programática para fazer propostas para o seu próprio veículo.
Vai lá, Anderson, pode ir, meu. Bom, falando pela Bibot aqui, essa demanda tem crescido mesmo, Fê. Até porque quando a gente hoje são, se não me engano, 60, o número sempre é 65 publishers que estão na plataforma. E o que a gente fez, uma das coisas que a gente faz é decupar, né, diferentes formas de coleta para os diferentes publishers, diferentes segmentações, etc., e aplicar uma metodologia equivalente a todos eles, né? Isso permite, muitas vezes, ter uma real noção entre o que corresponde a um billboard para um salão de beleza e por aí vai, né? Então, isso acaba ficando muito rico num plano holístico. E alguns publishers começaram a dizer exatamente isso que você falou. Cara, eu posso usar para minha equipe? Nós aqui, a gente não tinha ainda modulado. Eu falei, cara, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai disponibilizar e como que a gente vai monetizar isso? Hoje, eu posso dizer que tem uns 2 publishers aqui na Bibot que já utilizam, eles têm um site que a gente fala, né, que eles utilizam para fomentar a proposta via programática, né? Isso é bem legal porque acaba sendo um braço adicional. Eles ganham também porque eles acabam falando a mesma língua em termos de CPM, em termos de OTS, etc. E acabam tendo uma ferramenta para auxiliar rápido o cliente dele, né? Mas ainda não é uma, vamos falar, não posso dizer que isso é uma iniciativa que a gente está, porque a gente ainda está sentindo como isso vai se comportar por aqui. Bom, do meu lado, eu acho que sim, a própria plataforma ela tem um planejador, né, onde você consegue fazer o planejamento do teu inventário. Eu acho que o que diferencia de uma plataforma para outra, tal como é que cada veículo ele acaba também tentando trazer de uma forma de mensuração, são as tecnologias que nós estamos integrados, né? Então, por exemplo, como um provedor de dados, a Hivestack utiliza a LiveSite, que tem 70 milhões de devices IDs, mobile devices IDs no Brasil. Então, através dali, nós conseguimos fazer, por exemplo, ter uma leitura de uma amostragem de uma audiência específica. Mas, eu acho que, acima disso, eu acho que a Hivestack, como um todo, ela busca muito ao incentivar o veículo a se aprofundar sobre a sua frente de dados, né, como ter esse investimento, entender exatamente qual é o teu real alcance, ter uma aferição de terceiro, e não a plataforma ela entrar como uma plataforma de aferição de um alcance específico. Dentro de utilizar a plataforma para fazer propostas, eu acho isso é uma tendência, até porque você consegue criar isso de uma forma muito mais prática e muito friendly dentro da plataforma. Mas eu acho que, independentemente, Felipe, de uma plataforma ou não, o importante é conseguir decupar um pouco do que é a diferença de uma proposta, independentemente de Excel, porque uma proposta de programática é muito simples. Desde o momento que você tem de fato, o teu alcance de impressões e impactos ali, e você consegue criar aquilo dentro do seu custo de mídia e você encaminhar para qualquer comprador. Então, acho que o mais importante, independentemente de como o envio ele é feito, é esse entendimento prévio, que hoje eu me deparo com bastante impasse, vivenciando e vendo exatamente só esse shift de uma proposta tradicional para uma proposta digital. E nessa execução da campanha de uma forma digital, os veículos não estão contemplando ali todo o seu investimento, né? O investimento de estar integrado a uma plataforma, investimento de estar utilizando tecnologias para ter uma aferição sobre a sua audiência, e outras frentes dentro, por exemplo, um layer a mais dentro do seu publicador, etc., coisa que vai enriquecer a sua entrega programática. Então, acho que além de o olhar, talvez, do hoje, ele está muito mais em aprofundar dessa forma de, cara, como é que eu posso, aqui, da minha forma digital, do meu CPM, rentabilizar tudo isso que eu invisto, e aí eu repassar isso para o meu cliente. Faz sentido ou não? Perfeito, muito. Obrigado, meninos. Maravilha. Mas a tendência, claro, eu acho que cada vez mais as plataformas estarem cada vez mais robustas de criar praticidade em atender esse tipo de demanda, né?
Maravilha, gente. Eu vou pedir agora, Alan, bota o seu chapéu agora de diretor da Pô, eu acho que assim, programática e encerra aí. eu sinceramente gostaria de agradecer pelo espaço, acho que a presença de todos em todas as sessões. Eu até peço desculpa, uma tive que ficar ausente, mas depois consegui ali assistir. Eu acho que é um caminho onde nós, vamos dizer assim, no back-end lá, nós ficamos, a gente conversa muito e tenta fazer essas provocações, porque de fato é um tema que tem diversas vertentes, diversas mini-conversas. Então, assim, eu acho que esses webinars são fantásticos. Uma para trazer um pouco do landscape do programático, trazer para quem tem historicamente que vem desse mercado centenário, o mercado mais tradicional, entender quem são essas caixinhas, quem são os players que estão no mercado, quem auxilia e ajuda a vocês, veículos, a gerarem mais novas receitas, a se conectarem com novos compradores, ou tal como não só conectar com mais novos compradores, mas garantir o que hoje os seus compradores tradicionais e atuais, eles querem comprar de uma forma diferente. Então, vocês têm aqui, e tiveram nessas duas sessões, essas duas temporadas, vocês tiveram contato com players do mercado que estão trabalhando em ambas partes desse ecossistema, auxiliando exatamente nessa execução. Então, eu acho que isso vem muito à frente, pautada da evangelização do mercado, que nós defendemos bastante, e a busca potencializada com as aulas, junto com a parceria lá com a SPM, que a BOH vem fazendo de uma forma brilhante, convidando parceiros e professores para desmistificar, conversar de diferentes temas abordados para o meio, mas, obviamente, dentro desse chapéu mais digital, eu acho que cada vez mais nós temos, de fato, conversar, descer, aprofundar, porque ainda estamos num processo de evolução. Então, eu queria agradecer de novo a todos aí pela participação, pelas trocas, perguntas, respostas, a apresentação. Eu acho que é só mais um capítulo para muito mais do que tem para o nosso mercado evoluir